Boa noite a todos os amigos e as amigas que nos seguem. E começamos mais uma live, a live do Iraguaçu, como a gente tem denominado. E hoje vamos falar um pouco sobre cultura, sobre folclore, vamos falar um pouco sobre a atividade relacionada às artes, às tradições populares. Temos hoje como convidada a professora Lourdes Macena, né, professora Lurdinha, como é conhecido carinhosamente, no Instituto Federal do Ceará, pelos alunos, pelos amigos do dia a dia. E vai ser uma honra para que a gente possa falar um pouquinho sobre arte e cultura, sobre folclore principalmente, né? Agradecer aos nossos amigos, nossos seguidores que já estão aí entrando na nossa página. Só esperar a professora Lourdes aqui entrar também para que a gente possa compartilhar. Está aqui, já está aqui. Ah, pronto. Está aqui. Compartilhando aqui. E hoje vai ser muito legal, muito rico em informação. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho. Olá, professora. Olá, tudo bem? Tudo jóia, meu boa noite especial. Estava dizendo aqui que hoje vai ser uma noite rica, com muitas informações, e que a gente vai ter muito a aprender aqui nesse diálogo, né? Vou dizer, as lives têm sido bons diálogos que a gente tem realizado, e hoje vamos falar muito sobre cultura, folclore, tradições populares, tradições cearenses, que a senhora muito bem representa, é professora do IFCE. Eu peguei só um mini currículozinho, vou apresentar a senhora e aí já começamos com o nosso boa noite. Professora Lourdes Macena, atualmente é vice-presidente da Comissão Cearense de Folclore, entidade da qual também já ocupou a presidência, foi também presidenta da Comissão Nacional de Folclore, presidenta e fundadora do Grupo Folclórico Miraíra, é isso, professora? Do IFCE, Instituto Federal do Ceará. Falei com algumas amigas suas, professoras como a senhora, a professora Nájila, a professora Maíra também, passei para elas, são amigas queridas que eu tenho lá do IFCE, e a entidade da qual hoje é a professora titular do Departamento de Artes. Vou tomar liberdade de chamar Lurdinha, como é conhecida, iniciou na vida artística no grupo de tradições cearenses, onde iniciou as pesquisas na área de folclore e tradição popular, e depois fundou o Grupo Miraíra. Seja bem-vinda, professora, boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco na nossa live. Estou super feliz também, principalmente porque é para falar sobre uma temática é, com a qual eu me encanto e que é a minha razão também de trabalho, apesar de ser graduada em música e ter um doutorado em cênica, a minha área de atuação como artista docente é com tradição popular. Então, estou super feliz em poder estar aqui nesse diálogo com você, nessa live. Uhum. Professora, fale um pouquinho aí da nossa comissão de folclore, comissão estadual, a comissão nacional, que entra agora a nossa amiga Regina Santiago. Regina já tinha me cobrado, Iraguaçu, quando é que vai ter uma live para a gente falar de folclore, para a gente falar das tradições cearenses? É uma querida amiga que é sempre uma admiradora do carnaval de rua, desfila em maracatus, em escolas de samba, querida Regina Santiago. Professora, Comissão de Folclore, para quem não conhece, fale um pouquinho sobre a nossa comissão. Então, as comissões, né, surgiram há 70 anos atrás. Na verdade, no início, a Comissão Nacional foi um colegiado do Ministério das Relações Exteriores. A função dela, ela estava dentro do âmbito da ciência e cultura, né, na parte de ciência, cultura e educação, e era um colegiado desse setor do Ministério. E servia, então, para falar da nacionalidade, para envolver, para, de certa forma, estabelecer pesquisas e conhecimento numa época em que a gente não tinha as novas tecnologias, né? Não tinha tanta informação, assim, de certa forma, mais fácil. Então, esse colegiado se formou no Brasil todo, exatamente para poder estabelecer um reconhecimento dessa parte identitária brasileira, né? De elementos da tradição popular brasileira. E se fundiu a Comissão Nacional de Folclore, com sede no Rio de Janeiro, e em cada estado nós tínhamos essas subcomissões, isso na época. E depois cada uma assumiu o nome com o nome do seu estado, Comissão Cearense de Folclore, Comissão Paraense de Folclore, e hoje nós estamos, né, após esse tempo todo, de certa forma,
estabelecidos com o mesmo nome desse colegiado, mesmo que o termo folclore hoje seja visto na área do conhecimento com muitas outras terminologias, né? Saber tradicional, saberes e práticas tradicionais, também essas práticas, esses saberes e fazeres são estudados na área do patrimônio. Então, há vários focos, né, dentro desse universo interdisciplinar do estudo do folclore. Mas a Comissão Cearense de Folclore, no nosso caso aqui na nossa terra, está localizado na Casa Juvenal Galeno e funciona com um agrupamento de antigos pesquisadores e jovens pesquisadores, né? E aí eu acho que isso é que é importante, que é esse sinal de continuidade, né? Da forma também como a gente alimenta a juventude para continuar no âmbito não apenas do estudo, mas também do apoio, como você falou aí, o carnaval de rua, os festejos juninos, está não apenas na pesquisa, mas também ao lado e convivendo e vivendo a tradição popular no âmago da cidade. O que é o folclore representa para a senhora? Como é que a senhora conseguiria enquadrar a questão do folclore com as tradições culturais brasileiras? Veja bem, eu sou uma menina de sertão, né? Eu vim para a cidade, vim para Fortaleza aos 7 anos, mas todos os meus ancestrais, meus familiares são do Vale do Jaguaribe. E eu sempre, durante toda a minha parte de formação, enquanto criança, jovem, adolescente, né? No meu período de formação primeira, eu sempre vivi envolvida com o sertão, né? Minha avó era rendeira, todos eles agricultores, e meus pais também, meu pai sanfoneiro, sou de uma família, da família Costa Macena, que no Vale tem cantadores de viola. Então, as questões das tradições populares, elas fazem parte da minha vida pessoal, de formação primeira, né? Então, tem um significado muito além da academia. Eu fiquei feliz em perceber, posteriormente, que poderia, na universidade, estudar algo que era muito forte e que tinha um sentido muito grande para mim. Porque, na verdade, a questão do folclore, da tradição popular, ela é talvez o princípio mais importante que eu acho na vida pessoal do ser humano. Porque ele se relaciona aos cheiros, aos sabores, a memória afetiva de cada ser humano com a sua ancestralidade, com o seu agrupamento familiar, com o seu agrupamento comunitário. É o que diz respeito de onde ele veio. Nós temos um problema no Brasil que nem sempre essas expressões culturais estão como deveriam estar na formação no âmbito da escola, no âmbito da formação das crianças e da juventude, né? Infelizmente, quando eu falo isso, é porque eu acho, por exemplo, que no estado do Ceará, o que deveria ter nos principais livros das crianças desse primeiro tempo, né, do ensino infantil e do ensino fundamental, eram as razões primeiras cearenses, né? É importante a gente ver as histórias, as lendas, os mitos desse Brasil imenso, mas entender que dentro desse Brasil imenso nós temos um contexto que é cearense, um contexto que é nordestino, e que isso deve estar na primeira ordem, né? E a gente ainda não faz isso como deveria, apesar de ter melhorado muito nesses últimos tempos, né? Então, o folclore, as tradições populares, os saberes e fazeres, os modos de fazer particulares de cada comunidade, ele é a coisa mais importante do ser humano no sentido da sua formação primeira, que tem a ver com a sua família, com o seu primeiro legado. É como a senhora disse, a ancestralidade, o conhecimento popular, né? Eu lembro muito quando eu estudava no ensino fundamental, como a senhora falou, a questão do folclore, né? Conhecimento popular, as expressões, a ancestralidade, a cultura, de onde a gente vem, né? Qual é a história, qual é o caminho que foi trilhado, traçado para que a gente pudesse chegar ali, a questão do conhecimento propriamente dito. E esse saber popular que nós temos muito no sertão nordestino, principalmente, meu pai é de Canindé.
Uma das coisas que me chama muita atenção quando eu vou a Canindé é a tradição do vaqueiro, a boiar, né? As apresentações culturais que são feitas. Então, acho que isso precisava um pouco mais ser valorizado, não somente pelo setor público, mas eu acho que pela sociedade. A senhora acha que ainda falta um pouco de reconhecimento da própria sociedade e com essa virtualização, vamos dizer assim, as pessoas estão esquecendo também o brincar, a terra, o próprio saber? Exato. O que ocorre é que é um pensamento de que para ser moderno, eu tenho que deixar, abandonar. As coisas são vistas sempre como tendo a necessidade de serem coisas excludentes. Então, eu não posso viver o novo sem pensar que isso, para poder viver o novo, para ser moderno, eu tenho que negar somente. A tradição é essa ancestralidade no aqui e agora. Então, há uma necessidade das crianças compreenderem que dentro dessa modernidade existe essas relações com a verdade presente. Por exemplo, nós sempre olhamos para o folclore como algo que é do passado. Nós nunca olhamos para o folclore como algo que é da agora. Porque quando você come uma tapioca, você não está comendo algo que ficou duro e que é de passado. Você está comendo algo ali, agora, naquele instante, que tem uma ancestralidade, que tem uma relação com o passado, mas que está também, naquele momento, dentro do shopping, naquele lugar que tem uma tapiocaria e que você pode comer. A diferença é que a tapioca também tem outros sabores além do leite de coco. Então, você acrescenta alguns detalhes nessa tradicionalidade, mas ela está ali presente. Então, o vaqueiro, tem gente que acha que o sertão não existe mais, porque ela está no lado urbano, e ela pensa, mas isso é coisa de passado. Como assim? Existem homens e mulheres que ainda hoje continuam no campo, plantando, convivendo com relações comunitárias que são diferentes do universo urbano enorme que a gente vive na cidade. Então, nós estamos em lugares, né, convivendo, por exemplo, em um condomínio que tem 1.000 apartamentos e que ninguém conhece ninguém. É diferente do eixo comunitário que todo mundo fala com todo mundo conhece todo mundo, e há uma forma de convivência, né? Mais, digamos, até mais solidária. Então, hoje, nesse universo que estamos vivendo de pandemia, nós estamos redescobrindo algumas formas de vida que nós não deveríamos ter perdido, que é o universo solidário, que faz parte desse universo que você falou, da tradição do vaqueiro, que a gente acha, não tem mais vaqueiro. Como que não tem mais vaqueiro? Nós continuamos tendo gado, nós continuamos tendo o homem que lida com o gado, e continuamos precisando ter o que comer na cidade. Então, nós temos o agricultor, nós continuamos tendo essa relação com vários sertões que a gente teme não ver. Então, talvez a dificuldade que a gente tem da convivência com esses modos, essas formas de vida tradicionais dentro do âmbito da capital é pensar que elas não existem mais. E assim nós vamos negando lugares, negando pessoas, negando formas de vida que precisam ser vistas até para ter políticas públicas para elas. É como a senhora falou, por conta da modernidade, não quer dizer que há um excludente do que aconteceu do passado e que esse passado é o nosso futuro também. Então, eu trabalhei na área de meio ambiente entre 2011 e 2013 no governo do estado, na época o nome era Compan, e eu conheci vários projetos de Mandala que traz exatamente a tecnologia mais avançada com a convivência com o semiárido. Nosso sertão, nossa caatinga, o que tem de conhecimento, de saber ali, principalmente em relação às plantas medicinais, eu acho que estava faltando um pouquinho disso, é como a senhora falou. A gente, com a pandemia, resgatou algumas questões que a gente começou a valorizar ou notar que faltava aquilo na vida, como a convivência, o diálogo, o contar de histórias, a relação pais e filhos, e tudo isso faz parte de um conhecimento, né? Dentro da perspectiva do que a gente vem conversando agora. Sobre essa questão de tradição, de preservação, do saber, das tradições locais, aqui no Ceará tem a questão dos mestres da cultura. A senhora acha que foi uma tomada de decisão acertada o reconhecimento por parte do governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, já há alguns anos, e isso vem perpassando com o tempo? Sim, eu acho que, inclusive, eu me orgulho muito do meu Estado por ter podido, de certa forma, estabelecer, digamos assim, dar visibilidade
a esses homens e mulheres e aos seus saberes e fazeres, e principalmente também ter, de certa forma, procurado dar também uma notoriedade a partir do momento em que esses mestres e mestras foram também reconhecidos como reconhecidos pela OS com o título de notório saber. Então, todo esse trabalho que o governo do Estado tem feito, que nós temos desenvolvido aqui no Estado, ele tem servido muito Brasil, em todo o país, né? Então, eu acho que nós temos um certo avanço nesse sentido de reconhecimento. O que está faltando é nós conseguirmos. Acho que travou aqui. Não sei se é o meu, sei lá, minha internet. Travou. A minha imagem também caiu. Caiu aqui. A professora estava falando e caiu. Acho que a internet dela deve ter oscilado. Vamos logo procurar aqui o Drupo Miraíra. Acho que foi da professora, né? Vamos aguardar aqui a professora Lurdinha Macena voltar aqui para que a gente possa dar continuidade em relação a um tema tão interessante, tão importante e que a gente quer abordar aqui no dia de hoje, né, professora Lourdes Macena, e está dando aula, uma aula de saber, de conhecimento da nossa parte. Vocês estão me escutando, vocês estão me assistindo bem, né? Só esperar a professora Lourdes aqui voltar, ver se volta aqui, deixa eu ver aqui se eu acho... Não, caiu ainda. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar. O professor Lúcio estava falando sobre a questão do saber, dos mestres da cultura, do resgate, do reconhecimento que o governo do Estado vem realizando em relação a todo o trabalho da cultura, e aí nós tivemos um probleminha na conexão da professora Lourdes Macena. E aí eu queria até aqui falar um pouquinho aqui, falar sobre a definição de folclore, né? Para alguns, folclore, às vezes falta também um fortalecimento da própria ensino, né? A grade curricular, a grade escolar. E o folclore, eu lembro bem folclore, do inglês, folklore, conhecimento popular. É um gênero da cultura de origem popular, que representa a identidade social de uma comunidade, né? De uma comunidade através de atividades culturais que nasceram individualmente ou coletivamente e se desenvolveram com o povo, costumes e tradições transmitidas entre gerações. Eu vou até perguntar para a professora, quando ela retomar aqui, quando ela voltar, a questão dessas gerações que está passando. Por exemplo, aqui no litoral leste, a gente vê muito fácil ali Aquiraz, Cascavel, Pindoretama, as rendeiras. Ali é uma forma de cultura popular, de conhecimento, de saber, passando de gerações em gerações. Mas eu vou perguntar para a professora o que é que ela acha, como é que está esse cenário dentro do nosso estado em relação ao conhecimento popular. Deixa eu ver aqui. Aqui não estou conseguindo, aqui não estou achando a professora novamente. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, grupo. Não, ainda não voltou. Ainda não voltou. Só aguardar aqui a professora Lourdes, né? Porque no Resgate do São João de Raiz, hoje só se vê competição. Fabiola Araújo está falando. Aliás, o São João é uma festa nossa do Nordeste, uma festa linda, belíssima, típica, e que você vê que hoje muito mais voltado, como a Fabiola diz, para a questão da disputa. Eu sou melhor, eu não sou melhor. Aí ficam colocando algumas informações, né, na comunicação, a dança, na música, na letra, na festa, algumas questões que parecem mais voltadas para um sertanejo ou um forró sem ser o forró raiz, né, como a gente sempre diz. Né? Gente, eu acho que a professora deve ter tido algum problema aqui com a conexão dela, mas eu vou ficar aguardando aqui. Tem muito que a gente conversar no dia de hoje.
que em relação ao folclore, em relação ao nosso conhecimento popular, os saberes, né? E é uma pena que tenha caído a conexão. O folclore, aí tem outra definição aqui também, enquanto a professora Lourdes volta. Folclore é o que conhecemos como manifestações da cultura popular, que acontecem, que formam a identidade social de um povo. Folclore é reproduzido tanto individualmente quanto coletivamente, bem como é transmitido de geração em geração. O folclore é, por excelência, acho que aqui, a professora entrou no dela. Eu acho que aqui, só aqui, Circe Macena, é a filha da professora Lourdes, será? Para a gente continuar pelo Instagram dela, será? Circe, se for, manda um ok aí, ou então solicita o compartilhamento, né? O pessoal, a Ronique, aqui um abraço grande. Mandar um abraço aqui a todos os amigos. Meu amigo Francisco José, do Maracatu Rei de Paus, já vim aqui, está aqui conosco. Pronto, então eu vou aqui, acho que a gente vai entrar no da Circe, né? Deve ter dado algum problema. Vamos aqui, vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, achei. Pronto, Grupo Miraí. Voltou aqui. Vamos ver aqui se agora dá certo. Guardando o Grupo Miraíra. Voltamos. Acho que deu um probleminha na sua internet, não foi alguma questão aí? Nós estávamos tentando descobrir aqui o que era que tinha acontecido. Eu até perguntei para o pessoal aqui se as pessoas estavam bem assistindo, disse que a minha internet estava ótima. Mas a sua está ótima e de repente caiu ali, né? Mas vamos retomar. A gente falava sobre os mestres da cultura e a senhora falava da satisfação que a senhora tem de ter no seu estado esse reconhecimento, mas que faltava ainda algumas outras ações e aí foi quando teve a interrupção. Então, essas outras ações da qual eu estava falando é exatamente aproximar as crianças desse sentido de pertencimento com as questões dos saberes e fazeres, de uma forma prática. Eu não sei se você viu o exemplo que eu dei com o aboio lá de Canindé. Quando você vai falar para uma criança o que seria um aboio, o que você diz, o aboio, ele é uma frase feita pelo vaqueiro na condução do gado. Ele escuta aquilo, ele pode até escrever no caderno. Mas o que ele nunca vai esquecer se ele puder ouvir. Sou artista nordestina, sou aqui desse lugar. Estou aqui junto com vocês, eu agora vou falar. Então, a particularidade de ouvir o canto, de entender na sua prática o que vem a ser aquilo. Então, esse universo das experiências que as crianças podem viver, com o rezado, com as brincadeiras de boi, isso entendendo exatamente o universo a qual pertence aquela brincadeira. Não é a brincadeira em si como algo exótico, né, que atrai pela roupa, pela vestimenta, mas é entender sobre os fazedores, sobre quem está envolvido com aquilo, sobre como aquelas famílias se reúnem, ou para brincar de boi, ou para fazer um maracatu, para sair na avenida. Então, entender dessa vida que está inserida no que os mestres e mestras representam, né? Além de tudo, a aproximação das crianças com o universo dos mestres e mestras da cultura dar para eles também um verdadeiro sentido da vida, considerando que essas pessoas estão geralmente em territórios mais excluídos, com demandas públicas muito grandes, mas que são pessoas que sorriem, que se doam de felicidade, que nos ensinam a compartilhar, a viver em comunidade. Então, nós hoje estamos necessitando aprender isso. Então, muito além das suas brincadeiras, o universo de mestres e mestras dão para nós sentidos de vida, de formas que podem salvar o mundo. O Ferreira Júnior, professora, faz um comentário aqui. Meu povo, necessitamos educadores com urgência de formação para levar para o chão da escola este saber. Conscientizar os gestores das escolas que vivenciar, sentir e pesquisar é de suma importância. A senhora concorda que está faltando essa formação nos nossos educadores e está faltando esse saber no chão da escola? Eu concordo plenamente, principalmente dentro disso que eu estava falando. É pelo corpo que se aprende, né?
Então, as formações, às vezes, são dadas de forma muito clássicas, muito teóricas, né? Então, há uma necessidade de aproximação em forma de vida pulsante, que possa fazer com que isso fique brotando na escola de uma forma comum, no cotidiano escolar. Não adianta as crianças viverem tradição popular, porque dia tal é dia de São João, porque dia tal é dia do folclore, porque dia tal. Há uma necessidade desses dias estarem incorporados no fazer cotidiano da escola. E também de uma forma interdisciplinar dentro das disciplinas, né? Porque a tradição popular, você está estudando, quando você vai ver lendas, histórias, contos e causos, isso está relacionado normalmente à geografia do lugar, né? Essa parte da oralidade, você vê na parte de contação, você pode estar fazendo também na parte de literatura, tem uma infinidade de coisas que se relacionam a várias disciplinas, até mesmo a matemática, né? Dentro da matemática, quando você já parou para pensar, né? A formação de um hexágono, como a gente encontra um hexágono na própria toalhinha da rendeira, que nunca estudou isso, quantas formas geométricas a gente não pode aprender com essas práticas desses artesãos, né, dentro do que eles nos mostram. Então, há uma necessidade, concordo perfeitamente, quando diz que há uma necessidade de formação no corpo docente do lado prático para envolver as crianças com essa vida pulsante que rodeia homens e mulheres que são hoje os mestres e mestras da cultura. Tem uma coisa que eu preciso, só um instante. Pois não, quando eu falo de mestres diplomadas, eu não estou dizendo que o Estado só tem esses. Esses são os reconhecidos, mas há outros que ainda não foram reconhecidos. Então, mestres e mestras são esses homens e mulheres que estão à frente dessas brincadeiras. É isso. A minha amiga Everlândia, minha amiga novinha, amiga de infância, que é professora, ela disse que essa formação tem. Agora está faltando o engajamento com a questão lúdica, que eu acho que foi o que a senhora falou aí também, em relação à forma da expressão, como chegar isso. E o Rony Kelson Silva diz: cultura é sempre importante para a família cearense. Aqui também tem outro comentário que eu queria pegar aqui, deixa eu ver, é Claudiane. Uma pena que as crianças de hoje em dia não sabem o que são essas brincadeiras, né? Essas brincadeiras, essa forma de transferir o conhecimento e levar. A senhora acha que está tendo uma quebra das tradições, das gerações, melhor dizendo, dessa transferência desse conhecimento? Será que nós temos um grande concorrente hoje nas nossas famílias chamado tablet? Olha, eu tenho um neto de 6 anos em casa. O que eu quero dizer com isso é que nós somos a mudança que nós queremos que aconteça. Nós somos os principais artífices das mudanças que nós desejamos que aconteça. O que eu quero dizer com isso? É verdade que essa necessidade que nós temos de parecer sempre novo, que eu já coloquei aqui, Fortaleza é uma cidade, principalmente a nossa capital, é uma cidade que se veste sempre de ser jovem, né? E ela acha que para ser jovem tem que negar alguma coisa do passado, e na verdade essas coisas se juntam. Às vezes, a gente acaba... eu não acho que o grande problema seja as novas tecnologias. É como nós deixamos de estar dentro das novas tecnologias também com essas experiências. Veja bem que hoje a internet, dependendo como você utiliza, hoje você consegue entrar dentro de algumas aldeias indígenas para dialogar com algumas comunidades indígenas, dialogar com essas comunidades. Hoje a gente consegue facilitar que os meninos entendam a diferença entre a brincadeira do bumbo meu boi cearense, com o boi de matraca do Maranhão e com o boi de mamão de Santa Catarina, escutando música, vendo as crianças brincar e como esses diferentes instrumentos, como são diferentes musicalmente falando. A gente consegue fazer a criança fazer essa viagem sem sair do seu lugar. Mas há uma necessidade de ter uma condução dos adultos para isso. Há uma necessidade de fazer com que os adultos envolvam as crianças com essas particularidades do Brasil, que às vezes esse mundo que a gente chama de moderno quer negar. Porque está tudo aí. Isso tudo que eu estou lhe falando está disponível. E então, eu acho que a gente deve usar as novas tecnologias para aproximar as crianças com esse universo, em vez de
de ser uma coisa de briga constante, né? Ou isso ou aquilo. Então, eu acho que há uma necessidade hoje muito grande dos adultos, os adultos que nós formamos e que estão hoje com as crianças, foram desassociados, sem eu entender como, de determinadas experiências com a tradição popular que diz respeito à sua terra. E, às vezes, para não parecer não moderno, essas pessoas negam isso. Elas negam suas músicas, negam suas lembranças, negam alguma coisa que lhe relacione ao sertão. Consequência disso, o adulto está lá e é por esse adulto que a criança se forma. A Regina disse aqui, a tecnologia invadiu o folclore, mas lógico, ela até complementa e diz, mas lógico, não conseguimos viver sem ela. E o Rony diz o seguinte, ligar a tecnologia à tradição cultural, à tradição, cultura cearense, não gera um conflito moderno, e sim uma ligação que não vai deixar de existir. É o que a senhora disse, para ter o moderno não precisa negar o passado, para ter avanço tecnológico não precisa negar as ações de chão de terra, de chão de escola, e é um processo que vai caminhando em conjunto. E eu queria lhe perguntar, voltando aqui para os saberes, né, popular principalmente, uma das coisas que sempre me deixou muito enfeitiçado, vamos dizer assim, é quando eu via aquelas rendeiras com aqueles bilros e fazia ali com aquela rapidez, com aquela agilidade, lá em Aquiraz, né? Inclusive lá tem o Centro das Rendeiras, né? Que recentemente foi até reformado e entregue pelo governador. Que encanto é esse desse conhecimento popular que atrai uma criança como eu à época, nos anos 80, que ficava ali fascinado, olhando e tudo, e dizendo, eu não consigo nem dar um lado para a esquerda e um para a direita. Ela vai pá, aqui com as mãos assim, bem rapidamente. É isso que está faltando, às vezes, a gente mostrar para os nossos filhos, nossos netos, as novas gerações? Mostrar quanta ciência, né? Quanto saber existe nesses homens e mulheres artesãos e que têm essas práticas populares. No caso das rendeiras, especificamente, né? Veja bem, a gente tem as rendeiras que ficam ali com os bilros e nós temos outras mulheres que ficam auxiliando as rendeiras, que são as que fazem, as que picotam os papelões, né? Isso, a marcação, né? Faz aquela marcação também com aquelas... eu também... enfim, ficava fascinado lá. Porque a arte que é feita pelo Bill está a partir do papelão. E elas são anônimas, né? Muitas, nem toda rendeira picota. Muitas, existem as rendeiras só para fazer essa arte no papelão para as amigas. Então, o que eu quero dizer é que há uma infinidade de particularidades nesses saberes que a gente precisava deixar mais à tona. Mas o que mais precisa, sabe, Iraguaçu, é a gente aprender a oferecer um preço justo para as artesãs que fazem artesanato. Porque ainda temos atravessadores que vendem o artesanato cearense por um preço interessante na parte do comércio, mas não é o preço justo que a gente paga para as rendeiras. O que é que acontece? Nós temos um número grande de meninas, jovens e tudo, que querem tudo, menos ser rendeiras, filhas de rendeiras. Então, há uma necessidade da gente ter essa preocupação com a questão do artesanato, né? Em termos de como a gente pode trabalhar para que essas mulheres possam realmente viver desse trabalho encantador que é o artesanato, e de modo que possa gerar outros interesses, né, dos seus familiares em adquirir esse saber para manter isso que a gente faz tão bem, que é a renda de bilro. Principalmente em toda a cadeia produtiva, o artista é que deve ser valorizado. E o que a senhora está dizendo aí é uma realidade, que o artista é o que menos ganha. É o conhecimento dele, é a arte dele, é aquela habilidade que tem e é o que menos ganha no processo da cadeia produtiva, e isso precisa mudar. Eu vou aproveitar essa fala da senhora e estamos vivendo a pandemia, né? E aí houve um debate muito grande, muitos artistas estão sofrendo com sua renda, com sua própria sobrevivência, sua subsistência. E aí nós tivemos algumas ações em município, em estados, aqui o estado fez o Dentro de Casa, um dos primeiros editais do Brasil que foram lançados, algumas críticas até em alguns momentos, as pessoas não tiveram o alcance daquele edital e depois quem fez a crítica, eu acho que até retrocedeu. Tem uma ação aqui da Prefeitura de Fortaleza, mas a ação maior, a Lei Aldir Blanc, que ficou conhecida, acho que o PL 1075/2020. A senhora acha que essa Lei Aldir Blanc, esse auxílio emergencial,
para o artista, para o profissional da cultura, vamos classificar assim, ela demorou muito a ser implantada ou ela veio no tempo ideal e vai dar um suporte grande em relação aos nossos artistas, as pessoas que vivem e dependem exclusivamente da cultura no Brasil? Olha, nós ainda estamos na luta para a sanção final, né? E o que eu vejo que de todas as iniciativas, a lei de emergência cultural de Blanc, ela veio, ela talvez é a iniciativa talvez mais justa que se apresenta no momento. O que eu estou muito esperançosa é a forma como tudo está se delineando, ou seja, de um recurso federal que vai ser repassado para os estados e municípios para que ele possa chegar na ponta, na verdade. Então, o que nós estamos em busca, né? Quando eu falo nós, é no apoio a essa questão dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, é essa busca para que tudo possa acontecer com a maior lisura, para que seja implantado e que isso seja feito realmente através dos estados e municípios, e que isso consiga chegar na ponta da ponta de quem realmente precisa. E para isso, nesse caso, antes de eu especificamente falar na tradição popular, né, nos trabalhadores e trabalhadoras que estão envolvidos com a tradição popular, eu quero chamar a atenção de que, quando o artista se apresenta, a grande maioria das pessoas não consegue perceber o que está por trás da arte que se apresenta ali. Quantas pessoas estão por trás do que está evidenciado, ou no palco, ou na própria obra artística em si, né? Seja ela em artes visuais, na parte de cênicas, musicais. Quando você vê o artista, você não consegue ver a cadeia que está por trás desse universo que cerca a arte, do que a gente chamaria dos trabalhadores, né? Dos técnicos, da operacionais, que circulam tudo isso. Então, a Lei Aldir Blanc, ela vem buscando contemplar essa cadeia, né? E que nós estamos precisando fazer esse apoio para que isso realmente aconteça e não o mais breve possível, considerando que o universo cultural foi o primeiro a sair de circulação e provavelmente vai ser o último a sair. Então, toda essa população, né, que envolve o universo cultural está sem ter, de certa forma, como sobreviver. Então, há um universo aí operacional dentro da lei que pode contemplar a cadeia como um todo. E, muito especialmente, eu vou chamar a atenção para os artistas da tradição popular, porque muitos desses trabalhadores e trabalhadoras, muitos deles não sabem sequer ler. Então, a questão operacional de como esse processo vai ocorrer para poder inscrever, para poder essas pessoas participarem e poder ter acesso, né? É preciso se preocupar com pessoas que sempre estiveram aquém das políticas públicas que têm direito. Então, nós temos que encontrar uma forma de contemplá-las também, de envolvê-las também. Então, acredito que essa forma de envolver os municípios provavelmente vai chegar talvez, acredito que atenda a essa observação, a que eu estou chamando a atenção, né? Mas nós todos temos que estar engajados nessa corrente para frente para que a gente tenha sancionado finalmente e que a gente possa operacionalizar com isso por meio do Estado e dos municípios. Eu acho interessante que para fazer o aporte, o suporte e o socorro aos bancos, foi a primeira atitude, primeira ação antes de auxílio emergencial, de um modo geral, o genérico, né, aquele auxílio que quase 60 milhões de pessoas ou mais já receberam, e da cultura demorou na Câmara, e o Senado, e ainda são 3 bilhões que chegarão nos municípios, como a senhora falou, estados e municípios. O que é que a senhora acha que o município deve fazer assim que esse dinheiro receber logo esses editais, faz um apoio de caráter indenizatório, essa questão dessa dificuldade da logística também, porque não é somente o artista, né, mas é todo aquele complexo, aquela cadeia produtiva, vamos dizer assim. Eu concordo com a senhora. Cultura e o turismo foram os primeiros a sair, cultura e o turismo serão os últimos a voltarem ao mercado, vamos dizer assim, até porque um
diretamente acaba sendo ligado com o outro, pelo menos aqui em Fortaleza. O que é que os municípios devem fazer quando receberem esse recurso? Olha, eu acho que tem que haver um modo operacional, primeiro que seja includente, né? Que não vá para as mesmas vias do que a gente já faz e que demora tanto, né? Nós temos tido as oportunidades de desenvolver vários editais, tanto na área do governo como também da prefeitura, mas vamos e venhamos que esses editais são extremamente demorados, são extremamente burocráticos, são extremamente excludentes na sua forma operacional. Então, nós temos que descobrir formas de proteger, quando eu quero falar proteger, é a questão de evitar que o benefício caia na mão de quem não deveria. Temos que descobrir essa forma. Mas eu acho que as formas que nós temos trabalhado até agora, ela não é um modus operacional, sabe? Porque eu participo de edital, e olha que eu tenho um doutorado, sou da academia, e eu vou lhe dizer, ele é muito complicado, ele é muito difícil de operacionalizar. Há uma dificuldade muito grande até você conseguir receber o dinheiro. E se ele é algo, como o nome já está dizendo, emergencial, para atender uma demanda de quem está sem receber e de quem está sem ter de como comer, porque é um artista que vive só da sua arte, um músico, vamos botar um músico que cante na noite e que depende de cantar e tocar para botar alimento em casa. Então, ele já está vários meses sem isso. Então, ele já está com um circuito de amigos já colaborando. Então, há uma necessidade de a gente encontrar o caminho que não seja o modo com o qual nós temos trabalhado até agora para fomentar essa questão cultural que tem sido os editais. Porque eles não são práticos. Eles não são práticos, eles não se resolvem rápido e eles são excludentes. Porque o que se exige para poder se entrar lá é um universo imenso de pessoas da cadeia produtiva que não tiveram direito a leitura, a entender de dados, a entender de uma certa complexidade, não entrarão. Não estarão nesse contexto. Então, as observações primeiras que eu falo são essas. Nós temos que encontrar um caminho de inclusão e rápido, porque a lei é emergencial. A inclusão é a principal ação, tem que ser ágil. Como a senhora falou, o auxílio é emergencial, por isso que eu falei de um caráter de indenizatório, de repasse, sem depender diretamente de um edital, de alguma coisa, porque senão não vai chegar, e aí a gente vai ver, acaba o ano e gasta um terço desse valor, e o objetivo foi exatamente dar um suporte no momento emergencial. Quem entrou aqui na nossa live, está aqui, manda um abraço para a senhora, sua colega de IFCE, professora Nájila Cabral, minha querida amiga. Professora Lourdinha, abraço, boa noite, querida. Mandando um abraço para a senhora. Obrigada. A professora Alexandra, minha amiga lá do Bom Jardim, professora do Colégio Municipal Lirê da Facó, diz, quando se trata desse assunto em escola, são reservados junho, festa junina, agosto, folclore, e não imaginamos que nossa identidade cearense é tão rica. É o que a senhora falou, né? Fica vinculando a algumas datas, a algum momento específico, e não trabalha o todo, né? Não trabalha a arte como um todo. Fica buscando algumas ações específicas. Mas ela falou de festejos juninos, nós estamos no mês de junho, né? Santo Antônio já passou, São João está batendo a porta, mas não vamos ter as ações do São João, como o Nordeste sempre teve, e a senhora falou dessa questão da cadeia. A senhora já conversou com algumas pessoas dos festejos juninos para saber o impacto, né, o prejuízo cultural, não somente o financeiro, mas o prejuízo cultural de não se ter o São João ou os festejos juninos como a nossa tradição nordestina manda? Nós sabemos que nós temos grandes festas cíclicas e que o São João e o Carnaval provavelmente congrega esse impulso para a festa urbana, né? Quando eu falo urbana, é uma festa que, apesar de acontecer no âmbito familiar, ela também é uma festa de cidade, ela também é uma festa externa, né? Que acontece em todos os lugares. Ela acontece na empresa, ela acontece no âmbito familiar e ela acontece também no âmbito da cidade, enquanto festejo promovido para todos. Então, nós temos o prejuízo da cadeia produtiva do São João como um todo e nós temos também o prejuízo afetivo.
porque a festa junina, ela é uma festa de encontro. Ela é uma festa onde você não se encontra só com o outro, você se encontra também com o que a memória, a memória do lado ancestral lhe traz, né? Então, ela promove isso e ela movimenta isso pelos bairros. Então, Pronto, é isso que eu ia São dizer, é uma João, festa de comunidade, né? De pertencimento ali, não, aqui é meu bairro, aqui é a minha quadrilha e tal, tem muito isso, né? porque, na verdade, eu acho o movimento junino, eu sempre digo isso para as quadrilhas, né? Que é talvez a maior revolução comunitária que a gente, eu já, pelo menos no meu estado, eu vejo assim, ela acontece através das quadrilhas, né? De organicidade, de uma energia em que eles se organizam por si só. É você dizendo não e eles dizendo sim, vai rolar, vai dar certo. Então, Engajamento é o meu, faz parte aqui, é do meu bairro, tal, da minha escola, né? Bem legal. eu sempre digo para eles que eu acho que eles não é o fato de ir para a quadra para ganhar que os move, né? Que os move é exatamente essa força que move o universo quadrilheiro antes e durante o fato de chegar na quadra para dançar. O chegar na quadra para dançar ele é um momento, né? Mas o contexto todo é que mantém essa cadeia viva e infelizmente, né? Nesse momento ele é um momento de perdas economicamente falando. Porque o movimento quadrilheiro, o movimento junino, está se reinventando e mostrar que é forte. Eu nunca vi tanta coisa brotar sobre o movimento junino para acontecer dentro de casa. Tanta gente se organizando para dizer vai ter São João sim. É como se fosse um movimento de resistência, de dizer não, de emplacar, é como se fosse um tapa na cara do que a vida lhe apresenta. Então, nós estamos tendo a perda econômica, porque o movimento junino ele, no âmbito da economia criativa e também no âmbito da própria economia, no âmbito das cidades, das grandes cidades, né? Porque você sabe que o universo gastronômico, da cervejaria, dos tecidos, então, dos sapatos, chapéus, É uma cadeia produtiva própria, tudo forte. isso está com perdas econômicas. Mas, por outro lado, nós estamos vendo aí uma força que brota do barro do chão, tentando se mostrar pelo universo dos quadrilheiros, pelo universo familiar, pela forma como as escolas, mesmo não estando tendo aula presencial, estão encontrando formas de fazer com que as crianças possam ver o São João, fazer atividades, né? Fazer a própria pescaria que estava na quermesse em casa, as suas bandeirinhas. Então, existe uma força que está, de certa forma, dando um tapa na cara do Covid e das coisas que estão nos prendendo dentro de casa e talvez se revelando para nós como nós somos resistentes, né? Como nós estamos tentando dar a volta por cima, apesar da perda imensa que é desse ano, a gente não poder estar. Eu adoro quadrilha, viu? Preciso dizer para você que deixei de julgar a quadrilha porque acho que é uma forma de eu curti-la mais, né? Poder viver mais, né? Eu as adoro, acho que essa força que vai para os bairros é algo extraordinário, que me encanta, e então eu choro com elas, né? Por não poder estar na rua nesse período. Mas, por outro lado, estou gostando de ver essa energia que tem pulsado na casa de cada nordestino e de cada cearense, mostrando que vai ter São João sim, da forma como talvez nós nunca imaginamos que brincaríamos. E essa resiliência dos festejos juninos, né, dessa comunidade junina, a gente está vendo também em outros setores da cultura, em artes cênicas, né, teatro. Como é que a senhora tem visto esse reinventar no período de pandemia da nossa cultura? Dos nossos artistas, principalmente. Eu tenho ficado surpresa pela forma, principalmente como o pessoal de cênicas, né? Porque a música consegue fazer uma live e nós já estamos tão acostumados a ver grandes shows pela TV que costumamos curtir o artista assim, na live, né? Quando você vai fazer isso com a performance de teatro, a gente sente uma ausência, né? A gente sente. Mas o que eu tenho percebido é que há essa força, eu não diria nem de resiliência, eu dizia de resistência, né? De quem não se entrega, né? De quem se afirma.
que está exatamente procurando, da forma como pode, encontrar-se isoladamente e se colocar no ar, né? Para ser visto, para se tornar evidência, para se fazer dizer que eu estou aqui, né? E então, apesar de toda a dificuldade financeira que tem sido para esses grupos, né? As casas estão fechadas. Muitos grupos independentes da cidade de Fortaleza vivem, por incrível que pareça, das iniciativas que tinham dentro das casas noturnas, dentro das atividades que faziam, né, no âmbito de atividades também por meio de editais de governo, e de outras ações, eles se mantinham, né? Quando eu falo assim, para surpresa nossa, é porque eu acho que Fortaleza tem poucas casas de cultura, né? Nós temos poucos teatros, nós deveríamos ter mais, pela quantidade pela força artística que temos, Fortaleza era para ter mais casas. Mas, mesmo assim, essas casas estiveram abertas, estavam abertas para acolher essas atividades. E isso hoje faz uma falta à cidade, faz falta a esse universo desses companheiros que estão parados, né? E que estão se reinventando através do que os meios de comunicação, as novas tecnologias, lhe têm dado a oportunidade. E é por isso que nós precisamos encontrar formas através da lei, de emergência cultural, através das iniciativas governamentais, de suprir o que esses artistas precisam para continuar criando. E nesse período de pandemia, eu estava aqui olhando do lado, que eu estou com o meu computador, estava pesquisando, o poeta Braulio Bessa, né, foi notícia de ontem para hoje, doou sua casa lá em Alto Santo, o embaixador da cultura cearense nordestina, que ganhou o mundo, não ganhou só o Brasil não, ganhou o mundo, levando a nossa arte, levando a arte dele, mas a arte da resistência, contando a resistência. Não vou comparar com Luiz Gonzaga, não, mas na arte dele, ele tem aberto portas no mundo todo, mostrando a resistência do povo nordestino e do sofrimento que transforma dor em alegria, né? Então ele acabou de doar aqui, lá em Alto Santo, sua cidade, um espaço para arte e cultura. A casa que ele morava vai ser em breve transformada em um espaço de arte e cultura. Não somente o setor privado, a sociedade, mas o setor público tem que fomentar. Mas eu não queria deixar de registrar aqui esse grande artista cearense que ganha o mundo, como eu disse, e a Fátima Bernardes deu a oportunidade, e eu acho que ele tem levado de Alto Santos, do Ceará, para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Tem um relato aqui da sua amiga, a professora Nájila, diz: a professora Lourdinha muito me marcou há mais de 25 anos por sua força, por sua determinação, pelo seu profissionalismo. Orgulho de ser sua colega de trabalho. Sou fã há tempos, viu? Professora Nájila aqui dando relato. Um abraço, amigo. Poliana, que eu acho que a Poliana é a nossa presidente, né? A Poliana Santos. Está dizendo aqui verdade, poucos espaços em relação à questão da cultura. Professora Poliana também, querida Poliana, muito obrigado também pela força e parabenizar. Meu pai, já no mandato, ele já fazia homenagem à Comissão Cearense de Folclore. Eu tive a oportunidade também de fazer uma homenagem neste mandato de 2017 a 2020. Eu fico muito feliz. Professora Lúcia, nós estamos aí há 6 minutos para acabar, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a nossa comissão estadual, já que a nossa presidente está aqui também conosco. Quais são os rumos da nossa comissão estadual de folclore? Quais são os rumos da comissão nacional? O que esperar pós-pandemia do reinventar em relação ao nosso folclore? Olha, as ações hoje ligadas à questão do folclore, ela vai além do seu princípio primeiro, de quando começamos, que era investigar, pesquisar, para conhecer e para dar esse reconhecimento ao sentido de pertencimento da alma nacional, como foi o princípio da Comissão Nacional de Folclore. Hoje, estar ao lado e ser da Comissão Cearense, ser da Comissão Nacional, é ser também um ativista, é ser também um militante em defesa do território das comunidades quilombolas, em defesa do território da terra das comunidades indígenas, os donos primeiros. Nós temos que estar ao lado dos mestres e mestres dessas suas demandas particulares nos territórios onde eles estão,
Então, estudar o folclore é estar ao lado das necessidades humanas desses portadores, das pessoas que são os criadores dessas brincadeiras, desses fazeres, desses saberes. Estar ao lado do folclore é fomentar, procurar fomentar o reconhecimento dessas práticas, mas principalmente evidenciar os seus criadores, né? Nós temos trabalhado muito com uma coisa de sempre dizer, isso aqui é do folclore, é anônimo, né? Nós temos que começar a evidenciar as comunidades. Se eu canto um coco que eu aprendi no Iguape, eu não posso dizer que aquele é anônimo, porque os pescadores continuam lá. Mesmo que ela seja um legado ancestral da comunidade de pescadores, eu tenho que dizer o coco que aprendi com os pescadores do Iguape, né? E que estão lá no Iguape, e que estão naquela comunidade. Há uma necessidade da gente evidenciar os territórios a qual essas práticas e brincadeiras, onde elas estão, onde elas existem, porque isso é dar visibilidade. Então, a Comissão Cearense de Folclore, né, e a Comissão Nacional de Folclore, hoje, além dessa questão de continuar nas suas pesquisas, está como militante e como parceira dessas necessidades humanas que envolvem os portadores das tradições populares brasileiras. Professora Lourdes, professora Lourdinha, muito obrigado. Nós temos aí 3 minutos, mas eu só queria lhe agradecer por esta aula. Pena que perder mais uns 2, 3 minutos quando a internet ali oscilou, caiu. Mas assim, eu queria muito lhe agradecer a Poliana, agradecer ao meu amigo Lúcio Filho, que faz parte da Comissão Cearense também, jornalista, grande Lúcio, e por esta aula aqui que você proporcionou a todos os nossos seguidores, aos seus seguidores, os seguidores do grupo, né? E a gente fica muito feliz em saber dessa luta da senhora, luta dos membros da comissão, e podem contar também com a luta nossa na Câmara Municipal de Fortaleza, sempre defendendo a nossa cultura. E eu tenho como primordial, assim como princípio, inclusive, defender o querido maracatu autêntico da cidade de Fortaleza. Né? Tive aqui o presidente do Maracatu Rei de Paus, meu amigo Francisco José, vários maracatus, estou quase que todo ano, não vou dizer que todo ano, pode um ou outro passar batido, mas praticamente todo ano, 9 de 10, na avenida lá, prestigiando os maracatus, principalmente, mas também os afoxés e outros saberes. Então, muito obrigado. Passo aí para a senhora um minutinho aí para as considerações finais, e a professora Nájila está dizendo que foi ótima a live, pelo compartilhamento dos conhecimentos, o Erlikson, parabéns pela live, o Rony batendo palmas, enfim, foi muito bom mesmo, lhe agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Queria só destacar, no caso, a minha casa, que é o Instituto Federal do Ceará, onde eu habito, que me dá todo o suporte para fazer minhas pesquisas e que me deixa ser tudo o que eu tenho capacidade para ser. Então, muito obrigada a você, foi um prazer também estar nessa live com você. Obrigado, professora. O IFCE é uma casa querida de muitos amigos, como a professora Nájila, a professora Maíra e vários outros amigos. A Regina Mesquita também está dizendo live maravilhosa. Eu acho que se a gente tivesse 2 horas, a gente teria muito mais o que falar. Mas eu deixo a certeza aqui que o nosso saber, o conhecimento, o saber popular, esse nunca vai se acabar, porque independentemente da tecnologia, do tablet, do celular ou da modernidade, o saber sempre e continuará sendo o saber, e o saber vem do povo, e o folclore é isso. Muito obrigado, professora. Obrigado a todos. Mais uma live aqui com muita aprendizagem, e a gente fica muito feliz em poder compartilhar com vocês, nossos seguidores, com os seguidores do grupo, essa hora de muito conhecimento. Tchau, professora. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.